Shalom, irmãos, em tempos de angústia, vamos falar de esperança? Nós vamos continuar então o nosso estudo sobre a Ruach HaKodesh, a sabedoria, continuando a nossa leitura aqui. Nós paramos aqui onde diz que, mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Aqui então a Ruach, a sabedoria, falando que todo que peca contra ela violenta a própria alma. Então, mais uma vez, a gente vê a personificação da sabedoria aqui, tá? Trouxe aqui para vocês o livro de Matitiahu, capítulo 12, verso 31 e 32, para confirmar esta parte aqui do livro de Provérbios, né? Que diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito, contra a Ruach HaKodesh, não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra a Ruach HaKodesh, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então, é justamente o que aqui a sabedoria está falando, que aquele que peca contra ela violenta a própria alma, ou seja, blasfema, tá? E com isso amam a morte, ou seja, perdem o direito, né, à salvação eterna, tá, irmãos? Coloquei aqui, muitos compreendem que a sabedoria seria o nosso Mashiach Yahushua, mas não é. E por quê? Porque a gente vê o artigo a presente, né, sempre dando esse aspecto feminino, tá, da sabedoria. Agora nós vamos ler o livro de sabedoria, tá, capítulo 6, 7, 8 e 9, vários versículos aqui. A sabedoria é radiante, não fenece, facilmente é contemplada por aqueles que a amam e se deixa encontrar por aqueles que a buscam. Nós já lemos isso lá no livro de Provérbios, exatamente a mesma coisa, tá? Que a sabedoria, a Ruach, tá? Ela se deixa encontrar por aqueles que a buscam. Ela mesma se dá a conhecer aos que a desejam. Então, isso é uma procura da pessoa, tá? Nós temos que buscá-la e nós temos que desejá-la. E ela anseia por isso, né, irmãos? Ela quer esse relacionamento conosco. Quem por ela madruga não se cansa, encontra-a sentada à porta. Meditá-la é a perfeição da inteligência. Quem vigia por ela logo se isenta de preocupações. Ela mesma busca em toda parte os que a merecem. Benigna aborda-os pelos caminhos e a cada pensamento os precede. Seu princípio é o desejo autêntico de instrução. O afã de instrução é o amor. E o que é o amor? O amor é a observância de suas leis ou de sua Torá, tá? Então, aqui está falando mais uma vez o papel da Ruach HaKodesh como a instrutora, a ensinadora, tá? E essa instrução é o amor. E o amor, ele é a observância à Torá. O respeito das leis é garantia de incorruptibilidade. E a incorruptibilidade aproxima de Yahweh. Assim como a corruptibilidade afasta do Todo-Poderoso, tá, irmãos? Portanto, o desejo da sabedoria conduz à realeza, chefes dos povos. Se vos agradam tronos e cetros, honrai a sabedoria e reinareis para sempre, tá? Em Provérbios já é dito, né, que quando um rei não é sábio, todo o povo perece, sofre, né? Vou dizer-vos o que é a sabedoria e qual é a sua origem. Não vos esconderei os mistérios, tá? Aqui então entra o autor do livro da Sabedoria de Salomão, que não sabemos ao certo quem é, né? Ele é uma pessoa que ele compilou alguns escritos, né, de Salomão. Talvez não seja tudo de Salomão, tá? Não se tem certeza disso. Mas vamos ver o conteúdo. Então ele diz aqui: vou dizer-vos o que é a sabedoria e qual a sua origem.
Não vos esconderei os mistérios, vou me reportar ao começo da criação, dando a conhecer claramente sem me afastar da verdade. Não caminharei junto com a inveja corrosiva que com a sabedoria não comunga. Uma multidão de sábios é a salvação do mundo. Um rei sábio para o povo é bem-estar. Deixai-vos, pois, instruir por minhas palavras, e nelas encontrareis proveito. Também eu sou um homem mortal, tá? Essa pessoa que está escrevendo este livro, ele está dizendo, eu também sou um homem mortal. Filho do primeiro que a terra modelou, ou seja, filho de Adão, feito de carne no seio de uma mãe. Interessante que ele se dá uma especificação assim, então, né? Filho do primeiro homem, né? Olha que interessante aqui. Também eu sou mortal igual a todos, filho do primeiro que a terra modelou, feito de carne. Então, ele está especificando da onde que é a sua descendência, tá? No seio de uma mãe, onde por 10 meses no sangue me solidifiquei, de viril semente e do prazer companheiro do sono. Ao nascer também eu respirei o ar comum, e ao cair na terra, que a todos recebe igualmente, estreiei minha voz chorando, igual a todos. Interessante, até eu frisei esse ao cair na terra, né? Porque justamente aqui, né, nós fomos colocados aqui nessa terra, né, nesse exílio, não compreendemos, né, temos uma noção, né, que estamos aqui como uma prova, né, para que a gente possa se redimir e poder retornar para o nosso lar, né, irmãos? Estreiei então minha voz chorando igual a todos. Criaram-me com mimo entre coeiros. Nenhum rei começou de outra maneira, idêntica é a entrada de todos na vida e a saída. Por isso supliquei e inteligência me foi dada. Aqui dá a entender que realmente procede de Salomão, né? Porque fala em rei, fala que suplicou, né? Aqui diz inteligência, né, sabedoria, ele pediu realmente, né, que ele não queria riqueza, mas queria sabedoria. Então dá a entender que realmente esse texto aqui procede de Salomão. Invoquei e o espírito da sabedoria veio a mim. Irmãos, mais uma vez vou ser repetitiva aqui. A diferença entre o espírito da sabedoria e o espírito de sabedoria, tá? Então, ele invocou o espírito da Ruach HaKodesh sobre ele, tá? Eu a preferi aos cetros e tronos, julguei junto dela a riqueza como um nada. Não a equiparei à pedra mais preciosa, pois todo o ouro ao seu lado é um pouco de areia. Junto dela a prata vale quanto barro. Amei-a mais que a saúde, e a beleza me propus tê-la como luz, pois seu brilho não conhece o ocaso. Com ela me vieram todos os bens, de suas mãos riqueza incalculável. De todos eles gozei, pois é a sabedoria quem os traz, mas ignorava que ela fosse a mãe de tudo. Olha, porque eu frisei essa parte aqui. Ignorava que ela fosse a mãe de tudo. Tá trazendo aí o aspecto maternal e feminino da Ruach HaKodesh. Sem maldade aprendi, sem inveja distribuo, sua riqueza não escondo, é um tesouro inesgotável para os homens. Os que a adquirem atraem a amizade de Yahweh, recomendados pelos dons da instrução. Que Yahweh me conceda falar com inteligência e um pensar semelhante a este dom, pois ele não só mostra o caminho da sabedoria, mas também dirige os sábios. Nas suas mãos estamos nós, nossas palavras, toda a inteligência e a perícia do agir. Ele me deu um conhecimento infalível dos seres para entender a estrutura do mundo, a atividade dos elementos, o começo, o meio e o fim dos tempos,
a alteração dos solstícios, as mudanças de estações, os ciclos do ano, a posição dos astros, a natureza dos animais, a fúria das feras, o poder dos espíritos, o pensamento dos homens, a variedade das plantas, as virtudes das raízes. Tudo sei, oculto ou manifesto, pois a sabedoria, artífice do mundo, me ensinou. Olha, mais uma vez falando aqui o aspecto de ensino da Ruach HaKodesh, tá? Então, a sabedoria, artífice do mundo, me ensinou. Nela há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, imaculado, lúcido, invulnerável, amigo do bem, agudo, incoercível, benfazejo, amigo dos homens, firme, seguro, sereno, tudo podendo, tudo abrangendo, que penetra todos os espíritos inteligentes, puros, os mais sutis. A sabedoria é mais móvel que qualquer movimento e por sua pureza tudo atravessa e penetra. Olha que frase marcante, gente. O significado em hebraico da palavra ruach é vento, sopro, e justamente aqui está dizendo que a sabedoria é mais móvel que qualquer movimento e por sua pureza tudo atravessa e penetra. Essa não é a característica do vento, irmãos? Olha como uma coisa é ligada com a outra. Ela é um eflúvio do poder de Yahweh, uma emanação puríssima da glória do Onipotente, pelo que nada de impuro nela se introduz, pois ela é um reflexo de da luz eterna, um espelho nítido da atividade de Yahweh e uma imagem de sua bondade. Sendo uma só, tudo pode. Sem nada mudar, tudo renova e entrando nas almas boas de cada geração, prepara os amigos de Yahweh e os profetas, pois Yah ama só quem habita com a sabedoria. Outra frase maravilhosa. Yah ama só quem habita com a sabedoria. A sabedoria. Ela é mais bela que o sol, supera todas as constelações, comparada à luz do dia, sai ganhando, pois a luz cede lugar à noite, ao passo que sobre a sabedoria não prevalece o mal. Alcança com vigor de um extremo ao outro e governa o universo retamente. Eu a quis, a rodeei desde a minha juventude, pretendi tomá-la como esposa, enamorado de sua formosura. A união com Yahweh realça sua nobre origem, pois Yahweh de tudo a amou. Ela é iniciada na ciência de Yahweh. Ela é quem seleciona suas obras. Se na vida a riqueza é um bem apetecível, quem mais rico que a sabedoria que tudo opera? E se é a inteligência quem opera, quem mais do que ela é artífice do que existe? Ama alguém a justiça? As virtudes são seus frutos. Ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza, que são na vida os bens mais úteis aos homens. E se alguém ambiciona uma rica experiência, ela conhece o passado e adivinha o futuro, conhece o torneio das máximas, a solução dos enigmas, prevê sinais e prodígios e o desenrolar das épocas e dos tempos. Decidi, pois, unir nossas vidas, sabendo que me seria conselheira para o bem e alívio nas agruras e tristezas. Por causa dela me louvarão as assembleias, ainda jovem me honrarão os anciãos. Nos julgamentos há de luzir minha agudeza. Excitarei a admiração dos soberanos. Se calo, ficarão em expectativa. Se falo, prestarão atenção. Se me alongo no discurso, colocarão a mão sobre a boca.
Por causa dela, alcançarei a imortalidade. À posteridade legarei lembrança eterna. Governarei povos, submeterei nações, terríveis tiranos se assustarão ao me ouvirem. Com o povo me mostrarei bom e na guerra valoroso. Ao entrar em casa, repousarei ao seu lado. Seu convívio não provoca amargura. Sua intimidade não deprime, mas regozija e alegra. Refletindo assim de mim para comigo e meditando em meu coração, que a imortalidade está no parentesco com a sabedoria, que na sua amizade existe alegria excelente, na obra de suas mãos riqueza inesgotável, na assiduidade de sua companhia inteligência, no entreter-se com ela celebridade. Andava eu por toda a parte, a ver como tomá-la para mim. Eu era um jovem de boas qualidades. Coubera-me por sorte uma boa alma, ou antes, sendo bom, entrara num corpo sem mancha. Ao me dar conta de que somente a ganharia se Yahua me concedesse, e já era sinal de entendimento saber a origem desta graça. Dirigi-me a Yahua e orei, dirigi-me a Yahua e orei, dizendo de todo o meu coração: poderoso dos pais, Senhor de misericórdia, que tudo criaste com tua palavra e com tua sabedoria formaste o homem para dominar as criaturas que fizeste, governar o mundo com justiça, santidade e exercer o julgamento com retidão de vida. Dá-me a sabedoria contigo entronizada e não me excluas do número dos teus filhos, pois sou teu servo, filho de tua serva, homem frágil, de vida efêmera, incapaz de compreender a justiça e as leis. Por mais perfeito que seja alguém entre os filhos dos homens, se lhe falta a sabedoria que vem de ti, de nada valerá. Salmo 51, 11 e 12. Aqui é o rei Davi. Irmãos, quando ele comete o pecado, né, com Batseba, e depois ele é como se diz, repreendido por causa deste pecado, ele se arrepende, né? Nós sabemos que ele se arrepende, e o Salmo 51, ele fala a respeito deste arrependimento. E ele diz assim: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então eu coloquei este salmo para entrar aqui em harmonia com o que está sendo dito aqui. Por mais perfeito que seja alguém entre os filhos dos homens, se lhe falta a sabedoria que vem de ti, de nada valerá. Então é isso que Davi está implorando aqui, para que não seja retirada dele a Ruach HaKodesh. Continuando, escolheste-me como rei de teu povo, como juiz de teus filhos e de tuas filhas. Mandaste-me construir um templo em teu santo monte e um altar na cidade onde fixaste a tua tenda, cópia da tenda santa que preparaste desde a origem. Contigo está a sabedoria que conhece tuas obras. Estava presente quando fazias o mundo. Ela sabe o que é agradável aos teus olhos e o que é conforme aos teus mandamentos. Dos céus sagrados envia-a, manda-a do teu trono de glória, para que me assista nos trabalhos, ensinando-me o que te agrada. Olha que relacionamento, né, que ele está colocando aqui. Né, a Ruach ali como adjutora de Yahua, a sua esposa, como mãe também, ali como papel de adjutora, de esposa, está ali auxiliando Yahua em todas as coisas, mas também ela, quando é solicitada pelos filhos, né, ela vem para ajudar, né? Então é isso que está falando aqui
né, Salomão provavelmente dizendo, né, ensinando-me o que te agrada, e ela que tudo sabe e compreende, prudentemente me guiará em minhas ações e me protegerá com a sua glória. Minhas obras serão assim bem acolhidas, julgarei o teu povo com justiça, serei digno do trono de meu pai, pois que homem conhece o desígnio de Yahweh? Quem pode conceber a vontade de Yah? Os pensamentos dos mortais são tímidos e falíveis os nossos raciocínios. Um corpo corruptível pesa sobre a alma e tenda de argila oprime a mente pensativa. A custo conjeturamos o terrestre, com trabalho encontramos o que está à mão. Mas quem rastreará o que há nos céus? Quem conhecerá a tua vontade se não lhes dás sabedoria, enviando dos céus o teu Santo Espírito? Olha que profundo, irmãos. Não tem como duvidar disso, tá? Então ele está dizendo ali que ele, sem a sabedoria, ele não é nada, tá? Então somente tem como a gente saber os desígnios de Yahweh, saber qual a vontade de Yah, se ele enviar do céu a Ruach HaKodesh para nos ajudar nessa caminhada, né? Para nos ensinar, para nos exortar, para nos encaminhar, né? Então, quem conhecerá a tua vontade, se não lhes dás sabedoria, enviando dos céus o teu Santo Espírito? Somente assim foram retos os caminhos dos terrestres, e os homens aprenderam o que te agrada, e a sabedoria os salvou. Vamos então falar um pouquinho sobre a Trindade romana, irmãos, tá? Esse aqui é uma imagem que eu tirei do Google, é como eles enxergam a Trindade romana, né? A Trindade. Então eles colocam aí, se você virar isso aqui, vai se tornar uma pirâmide, né? Eles colocam ali o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então eles dizem que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai, assim como o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho. Até aí concordei 100%. É como eu falei para vocês, tá? Cada um com a sua identidade, a sua função no reino, nessa família celestial, só que eles colocam aqui todos no mesmo nível, né? O Pai, como eu já falei, ele está numa hierarquia superior, né? Acima de todos, tá? Aí ele coloca aqui, no meio, Deus, né? Yahweh, como sendo o Pai, como sendo o Filho e como sendo o Espírito Santo. Aí já deu um nó na minha cabeça, né? Porque não dá para compreender, irmãos, isso aqui. Não dá para compreender. Porque se o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho, enfim, tá? Como que Yahweh é o Pai, Yahweh é o Filho e Yahweh é o Espírito Santo? Realmente é algo sem nexo, totalmente sem nexo, tá? Então vamos fazer a leitura aqui, o que eu coloquei aqui. A doutrina da Igreja Católica Romana estabeleceu através do Concílio Eclesiástico de Nicéia em 325 depois do Mashiach, né? Então estabeleceu esse conceito de trindade. Esse conceito de trindade já existia em várias religiões pagãs, né? No Egito era composto por Horus, Ísis e Osíris. Na Grécia, por Zeus, Maia e Hermes. Na Índia, por Brahma, Vishnu e Shiva. Em Roma, por Júpiter, Juno e Minerva. Sempre aqui, então, para ver como o paganismo ele copiou, né? Duas figuras masculinas e uma figura feminina. Assim, durante a criação da Igreja Católica Romana, essa concepção com certeza influenciou os teólogos, além da interpretação literal de certas passagens bíblicas, como eu e o Pai somos um, como está lá em João 10:30. Mas Yahushua, ao dizer essa frase, não estava anulando a sua identidade nem a de Yahweh.
O mestre apenas mencionou a sua perfeita sintonia com o Criador e cumpria fielmente a sua vontade. É como eu disse, é uma unidade espiritual, irmãos, tá? Não é que eles sejam um único ser, é um 3 em 1, né? Como eles querem dizer. O que temos que entender é que o inimigo sempre faz cópias mal feitas do padrão do céu. No céu temos o padrão de uma família celestial, como eu já disse aqui, assim na terra como no céu. Temos o pai, Yahweh, o Todo-Poderoso, a mãe, que em hebraico conhecemos como Ruach HaKodesh, a sabedoria, e Yahushua, o filho. Ao contrário da doutrina herética da Trindade, não são 3 em 1. Cada um é um ser divino de uma família divina, mas com responsabilidades diferentes, tá? Por exemplo, o que eu quero dizer para vocês explicar com relação ser divino? A palavra diz, a palavra diz, né, que se Yahweh é um ser divino e ele é o Pai, nós, como filhos, né, temos que também sermos divinos, mas não nessa autoridade do Pai. O Pai está acima, tá? Por exemplo, eu quero dar um exemplo aqui. Filho de leão, leãozinho é. Filho de cachorro, cachorrinho é. Filho de gato, gatinho é. Filho de um ser divino é. Então, a palavra vai falar sobre isso, tá? João 10, 32, 36 diz assim: Disse-lhes Yahushua: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Elohim a ti mesmo, né? Te fazes Deus, né? A ti mesmo? Replicou-lhes Yahushua: Não está escrito na vossa Torá? Eu disse: Sois Elohim. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Elohim, e a escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis tu blasfemas, porque declarei sou filho de Elohim? Né? Então ele está dizendo, se a própria palavra chama, né, que somos seres divinos, quanto mais ao filho, né? É um ser divino, né? Aquele que veio do céu, não sem pecado, puro, né? Quanto mais ele é um filho de Elohim. Salmo 82, 1:8, Salmo de Asaf. Elohim assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido por causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios, eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homem morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Elohim, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Asaf fala aqui declaradamente que o Todo-Poderoso Yahweh é supremo juiz e fala sobre uma congregação divina, obviamente formada por seres divinos, tá? Então lá no céu, todos os seres que existem lá, irmãos, são divinos, mas isso não quer dizer que estejam todos no mesmo plano de autoridade, existe uma hierarquia. Nós fomos um dia seres divinos na pré-existência e caímos, pecamos, todos pecaram e destituídos foram da glória de Yahweh. E por isso que está dizendo aqui, como homens morrereis, por quê? Nós caímos, nós fomos colocados nessa terra como seres humanos. E como seres humanos nós morreremos. Mas nós somos seres divinos, porque nós somos filhos de um ser divino, o Todo-Poderoso. É fácil de entender. Então aqui como eu botei, né? Como eu disse antes, filho de peixe, peixe é, filho de jacaré, jacaré é. E filho de Eloá, Eloá é. Em Gênesis 1:26, diz assim, também disse Elohim,
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Essa expressão façamos é considerado pelos estudiosos judeus como um plural majestático, pluralis majestatis, ou de excelência, expressando grande dignidade, traduzindo-se por elevadíssimo ou altíssimo. Só que nesse caso aqui, tá? É o que eu digo aqui embaixo. Na realidade, vai depender do contexto em questão. Ali na criação, como aqui diz, façamos, tá? Estava presente o Pai, o Todo-Poderoso, a Mãe, a Ruach HaKodesh, e o Filho, Yahushua. Todos seres divinos, sim, mas pela natureza divina do Pai Supremo, pelo qual são todas as coisas. Somente a Ele devemos render a nossa adoração. Então, aqui, esse plural majestático que eles dizem que seria para expressar a grande excelência de Yahweh, né? Para expressar sua grande dignidade, para dizer que ele é elevadíssimo, pode se aplicar em outros contextos, tá? Mas não nesse caso de Gênesis 1:26, porque aqui realmente está expresso a presença da família celestial, tá? Do Pai, da Ruach e do Filho. Êxodo 22:3. Eu sou Yahweh, teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não terá outra divindade suprema além de mim. É isso que significa, tá? Não quer dizer que não existem seres divinos. Existem porque filho de um ser divino, divino é, irmãos. Só que o que ele está dizendo aqui nas 10 palavras, nos 10 mandamentos? Eu sou Yahweh, aqui sim é um plural majestático, teu Elohim. Nesse caso, nós estamos vendo um plural majestático, que está elevando ele na sua categoria de supremo, de elevadíssimo, de altíssimo, tá? Então, aqui ele está dizendo, não terás outro Deus na mesma autoridade que eu, se colocando até acima de mim, se colocando acima de mim, porque foi justamente essa a intenção de Lúcifer, né, que era um querubim ungido, mas que por inveja ele quis ser acima do Pai Todo-Poderoso, e por isso que ele está dando esta ordem: não terás outros deuses diante de mim ou acima de mim, né? Não terá outra divindade suprema, irmãos, tá? Acima ou além de mim. Como eu falei aqui, nesse contexto se aplica o plural majestático, tá? Porque está especificando a singularidade de Yahweh. Ele é singular no sentido de ser exaltado, de ser a cabeça, ou cabeça, né? O grande eu sou. No céu existem hierarquias, como eu já falei no início do estudo. O Pai é o governante soberano supremo. Veja, em João 14:28, ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrai-vos-eis de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então aqui já está dando, como já foi falado também, né, dizendo que o Pai é maior do que o Filho. Matitiarro 24:36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Por que somente o Pai sabe? Porque tem coisas que compete somente ao Pai saber. E o tempo, né, compete, o dia e a hora só compete ao Pai saber. O dia, né, que a Yahushua irá retornar. Apocalipse 3:12. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Elohim, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Elohim, o nome da cidade do meu Elohim.
a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Elohim, e o meu novo nome. Aqui também nós temos um plural majestático, enfatizando a quem Yahushua estava se dirigindo. Ele próprio diz, o meu Elohim. Ele está dando essa honra, essa exaltação ao Pai. Ele é o meu Elohim. Hebreus 2. Havendo Elohim, um plural majestático, né, que aqui no caso é o plural majestático, tá? Outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Não tem complicação nisso, irmãos. Como as pessoas não entendem, né? É falta mesmo de discernimento espiritual. Temos que ler e buscar esse ensino da Ruach HaKodesh. É isso que eu quero mostrar para vocês. Sem a Ruach HaKodesh não há compreensão das escrituras, irmãos. Fazem a religião, principalmente, né, irmãos, fez uma salada de fruta, dizendo que o filho é o pai, ou vice-versa, o pai é o filho, né? Então, misericórdia por isso. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, aqui é muito claro, né, que nós somos irmãos do Mashiach Yahushua, tá? Irmãos. Então, nós não podemos nos direcionar a Yahushua, ao Mashiach Yahushua, como pai, por exemplo, né? Ele é o nosso irmão, tá? Primogênito entre muitos irmãos. E de onde que é gerado irmãos? De um pai, de uma mãe. Entendem isso, irmãos? Livro de João, no capítulo 5, verso 26 e 27. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. João 10, 27 e 31. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um, eu botei aqui entre parênteses, unidade de essência e não de pessoa, irmãos. Novamente pegar os judeus em pedras para lhe atirar, tá? Então os irmãos judeus lá também não compreenderam essas palavras, tá? Não compreenderam. Ele fala em todo o tempo, o Pai. Como ele poderia se referir ao Pai se o Pai fosse ele, né? O Pai me deu? Como assim? Se ele fosse o próprio Pai? Então não há dificuldade nisso, irmãos. João 17, 20 e 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Aqui é a oração sacerdotal de Yahushua, tá? É uma oração muito profunda, irmãos. Tem que fazer parte da nossa rotina, né, de oração. E porque aqui ele está falando da unidade novamente, essa unidade tão mal compreendida no meio religioso. Ser um com o Pai, ser um com o Filho, é essa unidade, tá? De espiritual, de essência, irmãos, uma unidade espiritual. E como é que nós vamos ser um, por exemplo, com Yahushua? Fisicamente, não tem como, irmão, não tem. Cada um é um ser, cada um é um ser espiritual.
Por enquanto nós ainda estamos aqui como seres carnais, mas um dia nós vamos retornar a um corpo glorificado, vamos voltar a ser seres divinos. Mas cada um é um ser. Mas nós somos uma unidade enquanto família, tendo o mesmo sentimento, a mesma fé, a mesma essência. Isso é a unidade da qual Yahushua está falando aqui. Amém? Então vamos parar por enquanto, ainda tem muito mais para nós falarmos a respeito da Ruach HaKodesh, tá bom? Shalom.